para saber que estava A atrás do gente pobre tá do aqui viadinho do Bart que dava essa no chamada No forma. entanto, Tá aqui quando dentro, fugiu, numa corda Bart fica boa, todo desesperado quando não saque. encontra o bebê. E por Tá bom, isso, né? ele decide Pulamos sair para a por próxima aí, partida. seu trabalho na fábrica podia ter acabado, Eu mas sou o seu trabalho Robin. noturno construindo a mansão do Sr. Burns tinha acabado de começar. Ou seja, esses caras trabalhavam praticamente 24 horas. Não sei porque por não tem animação de fazer gerador. Ele estava totalmente insatisfeito com esse trabalho, já que ele parecia nunca ter fim, porque o Sr. Burns nunca estava satisfeito e sempre estava aumentando cada vez mais a sua mansão. Para vocês terem noção, essa construção já durava tanto tempo, mas tanto tempo, que o pai e o avô do Lenny trabalharam e morreram no meio dessa construção. Tinha até alguns memoriais para eles. Olhem aí para vocês verem. O pai do Lenny foi partido no meio e o avô dele caiu no concreto. Ou seja, isso aí não é uma estátua. Mas enfim, o fato é que o Homer não achava a situação deles tão ruim. Afinal de contas, naquela noite aconteceria o jantar de dia de ação de graças da empresa, onde todos foram convidados para irem até a mansão do Sr. Burns. E se você for esperto, já está desconfiando de toda essa situação, já que prepararam uma mesa farta de jantar para os funcionários e não condiz nada com as atitudes do Sr. Burns. Acontece que esse banquete tinha um motivo meio obscuro por trás, já que Burns faz uma proposta bastante ousada para seus funcionários, onde eles iriam... Ué, cadê os jogadores? Essa é a pergunta. Eles poderiam comer tudo aqui no banquete, mas caso perdessem, não teriam mais direito a fim de semana no feriado. Meu Deus, um x1 gordo. Eles trabalhariam 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem descanso. E como eles estavam falando de comida grátis, os funcionários aceitam uma oferta sem descanso. E como representantes do jogo, eles acabam escolhendo o Lee, que era campeão de charocas e tinha treinado seu grupo para isso. Olha só a musculatura desse time. Mas, obviamente, Burns já tinha preparado tudo para não saber. E se você reparar bem, você percebeu que ele estava sabotado bem do lado desse cenário. Era praticamente impossível que ele fizesse. Porém, o Lenny não era considerado um campeão inteiro. E mesmo em desvantagem total, ele foi funcionário. E mesmo animado, todos os funcionários vão correndo e conquistar os partidos do time. Só que o Sr. Burns era um péssimo perdedor e ele prefere jogar toda aquela coisa fora do que entregar de graça para os outros. E bastante fissurado por envios, o Mo acaba punindo a parceira. E, obviamente, morre. Então... Carapudo, cara. 66, calma aí, não entra. Não, só tô olhando a bateria do meu celular. Eu sou meu pai, cara. Eu vou até com meu pai. Não sei se é puta que pariu. Agora nós corre atrás do E. Tirou a pizza. Não. Ah, o senhor do cavalinho. Obrigado pelo gerador. E uma Coca-Cola. Burns expulsa todos os funcionários de sua casa e manda que eles voltassem ao trabalho. Não, cara, não usa mais esse action, não. De Burns, que presenciou toda aquela situação e que por um acaso também era a ex-esposa dele. Morri ali, ó, eu quero ficar pra baixo no esteja. O dia de ação de graças nunca poderia ser quebrado. E agora que Burns fez isso, ele estava condenado a ser atormentado pelas almas de todos que ele prejudicou até o fim de sua vida. E obviamente, o Burns não acredita nessa história. Filho da puta. E assim, no outro dia pela manhã, depois de ter ficado sem jantar, Homer estava morrendo de fome. E como ele trabalhava em uma fábrica de xarope de milho, resolve beber um pouco desse negócio. Eu vou ser o que? Ele tá se embora. Só que estamos falando que era apenas um galho para... O meu nome é Nali. Simbora. Simbora, matão. As pessoitas. Pô, só 3 pessoas aí é sacanagem. Você não tá sofrendo horror, que ele tá melhor. Eu acho. E no meio de sua fuga, Burns acaba caindo com seu mas por sorte, ele cai em cima de sua esposa e sai praticamente
É nessa fita, mano. Porque quanto mais ele tentava sair, mais as coisas ficavam difíceis e complicadas para ele. E os fantasmas estavam cada vez mais se aproximando. E aqui vale ressaltar que mesmo morto, o Homer é muito burro. Porque mesmo ele sendo fantasma, ele se acha... Oxi! Esse cara tem vida infinita, não tem porra nenhuma. Cadê? Ó, geral ali. Opa, personagem de Mother Drones é pedir pra morrer. E por isso, o velho passa a acreditar que conseguiria Bicho. chegar naquela posição se a luta se sentasse. Então, ele usa um elevador secreto para descer até a cozinha e prepara um delicioso banquete para ele. Só que os fantasmas não queriam saber. Aliás, eles não podiam contar nelas, porque quando faziam isso, elas apodreciam no caminho. Na verdade, os fantasmas explicam que a única coisa que saciaria a fome deles seria a alma do Sr. Burns. E percebendo que estava condenado, o velho tenta fugir de novo. E dessa vez, ele simplesmente arrasta uma ladeira que devia estar presa na parede. Mas enfim, obviamente, isso não é coisa de nada. Ô, filho da puta. Os fantasmas Olha. conseguem atravessar as coisas. E totalmente desesperado, Burns chega... Olha, eu acho que ele não sabia que eu... não poderiam devorar sua alma se eles matassem primeiro. E não querendo dar um gostinho da vitória para os funcionários, Burns se encharca de ódio e tira a lareira. Só que ele tinha se esquecido de executar isso. Finalmente matei essa porra. Uma pessoa mal Na hora de matar. que não quer. Eu acho que ele acabou de... Os demônios aparecem e sua alma. Voltar aqui. Burns é a mansão Eu tô aqui sem geral. que Que? E no outro dia, Pô, que hitbox foi essa? Achando que eu sou idiota? E fica sem entender o que poderia ter feito colocar fogo em si mesmo e em sua máquina em si. E de acordo com o site Showman, que perguntava tudo, isso aconteceu no dia seguinte ao dia de ação de graças. Que a partida foi Na hora de... seria Obrigado, hitbox! Tchau, tchau! Ah, esqueci de destravar de novo. Merda! o Sr. Burns resolveu tomar uma atitude. E por isso, ele demitiu Que mês tava cheio? um aviso para os outros preguiçosos. Mas isso não foi o suficiente para satisfazer Burns. Oi, mãe, eu tô gravando vídeo. Era um robô para substituir os funcionários preguiçosos. Simbora aqui, fazer o geradorcito, pessoal. Ele só precisava de um cérebro humano para finalizar o robô. Enquanto isso, para poder sustentar sua família, o Homer acabou conseguindo um emprego como porteiro. Mas ele não era muito preguiçoso e simplesmente decidiu parar de trabalhar Cadê? e ele dormiu tão pesado, Ué. mas tão pesado, que ficou lá o dia todo até a noite. Onde o Sr. Burns, que estava atrás de um cadáver para arrancar o cérebro, o encontra e o leva achando que ele é de fundo. E assim, sem notar que Homer estava vivo, Burns remove o cérebro dele, usando uma coxa de sorvete, faz uma dancinha maluca usando ele como chapéu e o transporta no robô. Só que Burns rapidamente se arrependeu muito dessa escolha, porque o robô começa a ter os mesmos costumes catastróficos do Homer, o que desespera totalmente Burns e o faz perder completamente a fé na ciência. Por isso, ele decide destruir a filha do Homer. No entanto, depois de muita insistência do Smithers, Burns resolve devolver o cérebro para o corpo do Homer, que milagrosamente volta à vida, mesmo tendo ficado 2 dias inteiros sem o cérebro. No entanto, um terrível acidente acaba acontecendo no laboratório e o robô cai em cima de Burns, esmagando completamente o corpo dele e deixando apenas a cabeça intacta. Então, vendo que morreria, Burns disse que só tinha uma maneira para ele sobreviver. Não. E por isso, Smith fez a remover sua cabeça e a transplantar no corpo do Homer. Recentemente, o YouTube recomendou um vídeo bastante popular onde todos os membros da família Simpson eram brutalmente assassinados em uma cena extremamente reveladora. Filha da puta. E como eu tinha uma vaga lembrança de Tá bom, né? diversos eu fui pesquisar. E o Ruben foi de Vasco. Que ela era tão brutal que não podia preservar as cenas, porque muitos episódios de Vá. a série têm esse nível de brutalidade.
E assim eu descobri que essa série faz parte de uma espécie de minissérie de um canal do YouTube chamado Hardcast, que é especialista em fazer esse tipo de vídeo de stop motion de terror envolvendo personagens. E essa série envolvendo os Simpsons se chama Couchcast, que pra quem não sabe são aquelas clássicas piadas de sofá de adolescentes dos Simpsons. E atualmente essa série de vídeos conta com 5 episódios, todos extremamente digitados. E antes de entrar no que acontece nessa série maluca, já vou deixando bem claro que infelizmente eu vou ter que censurar depois, porque os caras não economizaram no sangue, mostrando grafite revelado, e o YouTube não vai ser isso na série. Pra falar a verdade, não sei nem como que eles ainda me abandonam esse tipo de plataforma. Mas enfim, o primeiro episódio Errou! se chama Idiota! e Tá faz assim, referência a um filme com o mesmo nome. E começa com a família amarela sentada no sofá. Vai ser o de novo. frente da tela, Isso tá de boa. e depois o executa bem na frente da Marge. E muito sádicos, os invasores não param. Eles escalperam a Marge e depois a obrigam a Filho da assistir puta. um trágico filme. Errou. E isso perturba tanto a Marge que ela perde completamente a sanidade e começa a lutar contra os assassinos de sua família. Infelizmente, contudo, com muita sorte, ela consegue eliminar cada um deles. Mas depois ela Gol. que a única sobrevivente desse massacre terrível Isso, bora. praticamente não tinha sofrido nenhum dano. Quer dizer, ela quase foi a única sobrevivente. Volta aqui. Não pode fugir. A Lisa não tinha nenhum ferimento e todo mundo tinha pensado que ela tinha surtado e matado todo mundo. E por isso que ele atirou nele. Agora vamos para o segundo episódio, que como o episódio mas dessa vez chamado Canto pelo Voz. E tudo começa com um grupo de ladrões mascarados invadindo um banco. E depois de cumprimentarem os Filha da puta. percebem que queriam apenas uma Olha onde é que certa esse que filho da estava puta tá. guardada no banco. E a mulher do caixa rapidamente encontra ele. Mas aí, Filho da puta. acaba acionando o alarme do banco. O que não foi uma boa ideia, já que depois disso simplesmente explodiram um pneu. E apavorados com essa cena, Filho da os puta. personagens até tentam fugir do banco, mas todos acabam sendo. Vou te deixar vivo, meu irmão. Não sou idiota. Não, volta aqui. Volta Mas aqui. como houve mortes, o assaltante com a máscara do corpo-aranha acaba se revoltando, e por isso ele atira no cara com a máscara do Krusty, que tinha sido o responsável pelas mortes. Mas antes de cair, o cara revive o tiro, e assim os dois assaltantes acabam morrendo. E com isso conseguimos descobrir que o ladrão com a máscara do corpo-aranha era, na verdade, o chefe Nico. Aproveitando a confusão, o mulher do caixa pegou uma arma e atira nos ladrões. E no caso, Cadê esse chat? usava uma máscara de arma, consegue fugir e vai direto pra casa dos Simpsons, que agora era uma cena de crime. Filha da puta. Em seguida, temos o terceiro episódio. Pô, tá ali na casa do cara. Eles estão nem da caça daqui. Provavelmente você já deve ter visto no lugar. Mas o episódio começa exatamente Pô, desgraça. onde o último parou. E sabe quem era esse ladrão? Bom, era o médico Mano. E ao fundo tinha um barulho bastante suspeito de gemido misturado com metal latino. Ah, você achou que ia me fazer eu cair no truque 2 vezes? Idiota. O cara achou que eu ia cair no truque 2 vezes. Disso, as coisas começam a ficar bastante bizarras. Já tá em você, já tá. Começamos a acompanhar uma espécie de realidade alternativa. Vivemos vários personagens dos Simpsons transformados em personagens do mundo. E aí, o Billy simplesmente aparece e começa a matar todo mundo. Mas até esse Volte aqui. Você não pode escapar. Você não pode escapar. E depois disso, ela foi pedir ajuda ao Flanders para acertar, já que ele tinha perdido Matei. e a inteligência de Darwin. E assim, o Flanders começou a treinar, ou seja, aquele gemido e É um X1, yourself. Desde 1989, Essa Black nós Chicolha, criamos me que belezas feliz. em testar nossos produtos cosméticos em animais.
Não, tu não usou esse Mass Infection agora. Jogou porra do cara. O cara tá realmente... Meu Deus, mano, que é aquela porra? Caraca, imagina que eu tô com... Meu Deus, cara. Vai, bora se curar, velho. Na noite passada, Porra. Aí. Cara, eu me curei. Meu pai faleceu cedo. Você teve que lidar com 2 casas. Falei com minha cunhada. Cala a boca. Eu nunca esquecerei. Sou sua esposa. É você. Cala a boca. Ei. Ele errou. Eu cala a boca não foi tão cala a boca assim. agora posso expor suas identidades e a deles. Agora vamos pro episódio 4, que faz referência ao filme Coringa, onde nós vemos o Crust dando uma entrevista no programa do HBO. E ao mesmo tempo que vemos essa entrevista, temos um flashback do palhaço forçando sua entrada no baile Mall. E depois de meter bala em geral, ele chega a um quarto escondido, onde simplesmente encontra a Lisa. E assim voltamos pro presente, onde descobrimos que o Crust, na verdade, era um Homer, que teve uma conversa bem profunda com sua esposa com ele, depois de... Filha da puta. Como eu disse, essa série não tem diálogo. Então, eu suponho que a Marge... Cala a boca. o trágico destino de sua família. Eu só meti os cala a boca porque afinal eu gosto de meter cala a boca na cara do Killer. Então, voltamos para a entrevista. Não vem atrás de mim, Ficar fiado. furioso com o Kate, o Homer resolve dar uma de Coringa. Mas, enquanto o Homer enlouquecia, voltamos pro bar do Mall, onde vemos ele matando 32 FPS aqui, a Lisa, que a presença naquele lugar ainda é um completo mistério. Mas, muito apavorada, a garota pega a torradeira de viagem no tempo que por algum motivo estava com ela e simplesmente desaparece, deixando o Homer para trás totalmente frustrado. Afinal de contas, ele não conseguiu evitar a morte de sua família. Agora vamos pro episódio 5, que faz referência ao filme Bastardos em Glória, onde vemos que a Lisa tinha fugido para a Antártica em 1982, onde ela meio que estava congelada e acabou sendo encontrada pelo Pingo. Quem aí se lembra do Pingo doidinho? Mas depois disso, as coisas ficam um pouco complexas, porque aparentemente a Lisa foi para a realidade primordial, a realidade que controlava a realidade que ela tinha visto. E assim, vamos parar em uma espécie de cinema onde estava passando toda a série dos Simpsons como se fosse um filme. E entre as pessoas que estavam assistindo estava o Lee Hardcastle, que é o cara que criou todos os personagens. E também estava o Chapéu, ou seja, os grandes responsáveis pela morte dos Simpsons. Porque de um lado temos o cara realmente perturbada que criou todo o massacre da família, e do outro, o representante da plataforma Filha da puta. e aparentemente a Lisa tinha pra lá para se vingar ou para tentar reescrever sua realidade. Isso não ficou Parou. mas aí do nada, o Hal, que aparentemente tinha ido com ela, aparece mostrando sua plaquinha de sentado no tiro. E por algum motivo, a Lisa simplesmente atira nele. E enquanto tudo isso acontecia, a nada voava. E chega na parte que o chefe Lisa foi morto. E desde isso, o Hal se revolta e atira na Lisa. E assim, os dois acabam no Valeu! que a morte da Lisa não foi em vão, porque ela tinha levado alguns amigos para aquela realidade. E assim, o Malucão do Pingo e vários outros personagens clássicos invadem o cinema e matam geral. Idiota. Sendo assim, os grandes culpados pela colega de trabalho básica. Obviamente, começa Soreste. mas um monte de coisas malucas acontecem com ele durante aquele dia. Tipo, ele se cortar muito com papel, uma árvore quase cair em cima dele, seu carro ser completamente destruído, ele levar uma canetada na cabeça e mais tarde, um leite elogio pela sua elegante cobra venenosa pendurada no braço. Pelo menos elogio ao nosso conselheiro. E a noite em casa, ele começa a falar pra sua família que o negócio do horóscopo é uma besteira. Mas depois
os trabalhos e obriga a comer brócolis, Homer simplesmente cai dele e seu espírito é levado até o céu onde se encontra com seu filho. No entanto, para a infelicidade do Homer, o santo disse que não podia deixá-lo entrar para ele, onde encontrava uma boa ação se tem a cheia. Homer até tentou Pô, cadê esse filho da puta? mas obviamente não funcionou. Então, São Pedro decide dar uma segunda chance de oração. E durante as próximas 24 horas, o espírito Homer seria mandado de volta. Como fosse uma brincadeira. Uma única boa ação nesse tempo, ele seria assim. E assim, o doidão do Homer volta pra terra e começa Pega mais um pouquinho desse. pra realizar uma boa Mata esse tapo logo, vai. mostra pra ele uma lista que ela tinha feito quando ele era novinho. Só que como isso daria muito trabalho, Homer decidiu sair por aí e encontrar alguma coisa por conta própria. Primeiro, ele puxava todos os porteiros pra ajudar o Margarita a atravessar a rua, mas ele só acaba matando a bola. Depois, ele tenta ajudar o Bart, que estava Ah, quer saber? Eu vou matar esse builder logo. e acaba soltando Porque afinal ele é chato pra caralho. então, claro, ele assume muito para as 24 horas se acabarem, enquanto lamentava sua infelicidade, sem querer, o homem acaba salvando um bebê de um carniça tomate. E assim, ele realiza sua tão querida doação. Porém, o São Pedro não estava olhando para aquele bebê, e por isso, a doação não conta. E assim, a alma do homem acaba sendo condenada a sofrer eternamente na terra. Ai. Ah, você acha isso divertido? Você vai? Pô, cadê esse filho da puta? E o pior é que ele estava feliz da vida, acreditando que a violência resolvia tudo. Mas a felicidade do garoto não durou, já que todos naquela sala estavam sequestrados. E eles não faziam a menor ideia de quem tinha feito isso ou o que fez. Tudo o que eles lembravam era que estavam numa festa do pijama na casa do Milhouse e de repente uma misteriosa bebida de laranja apareceu para eles. E claro, todos acabaram bebendo sem pensar nisso. Logo em seguida, Bart e Milhouse imediatamente desmaiam. E vendo tudo isso, o Nelson vai lá e leva os dois, porque ele nunca dorme. Mas eventualmente ele também acaba desmaiando. E quando os três acordaram, eles estavam acorrentados nessas questões. Então, alguns passos começam a ser ouvidos fora da sala. E de repente, a porta se abre e Meu Deus, mano, essa Hit Box do Gash 666 é pequena pra caralho. a mente da Lisa havia se alimentada. E ela tinha adquirido músculos personalizados, já que estava no controle do corpo. Simbora! Chamada Pereira. E foi ela responsável por desmaiar e sequestrar os meninos. Totalmente surtada, Pereira resolve torturar os garotos cantando do musical da Broadway. E assim, ela Ah, você acha isso divertido, né? Tá, você acha divertido quando... em um lugar onde ninguém se encontraria e ela poderia bater nisso. E depois de seu showzinho, todo que sai do lugar, a surtada da garota ainda diz que iria matar cada um deles. Lisa estava tomando café da manhã se comportando de uma forma bastante estranha. Enquanto o Homer comenta que estava sentindo a falta do bar, uma outra personalidade ativa encontrou ele de novo que ia passar mais um dia na casa do House. Como a Lisa é a setinha da família, ele não podia ter. E tudo isso lá no cativeiro, o House tentava usar a cabeça para escapar. Ele estava literalmente usando a cabeça. Mas quando isso não funcionou, os amigos resolvem se dar de abordagem e Nelson pede para o House arrancar a perna na massa do dia. Mas adivinha só, o House era alérgico a ninguém. Ah, que graça, o resto não funciona. A Liz esqueceu. E é a partir daí que tudo começa a fazer mais sentido. Ou não, porque descobrimos que ela tinha matado o Zé Não! da nação o tempo todo. Mas agora que o Bart tinha percebido, então Fanta e Coca-Cola. Enfim, hipocrisia. e agora tudo isso. Então temos um flashback bastante revelador, onde vemos que depois da aula, a senhorita Hoover acaba deixando acidentalmente uma prova cair. E adivinhe só de quem era essa prova?
Alisa. Vivendo ao ponto E o Blue de com a reanimação vai saudades. lá e muda todas as respostas da prova dela. E depois dá um jeito de devolver sem que a professora percebesse. Porém, era uma falsificação muito grotesca e estava na cara que alguém tinha mudado as respostas da prova da Alisa. Mas como a senhorita Hoover odiava a garota, ela só resolve ignorar isso e dá uma nota ruim para Alisa. E foi justamente Errou! que abençoou a mente da Alisa e fez surgir as múltiplas personalidades. E agora, a fera quebrou. Olha aí pra você ver. O House não morreu não. Ele só virou um monte de jornal. Mas como o Bart é muito bom de lábia, só na base da conversa ele consegue acalmar sua irmã e fazê-la recuperar a sanidade e desistir de matar. Então, no contato nada, a Marge surge e pergunta por que a Lisa tinha feito aquilo. E a garota só responde: às vezes, uma mulher é tão pressionada que você entende? E a Marge só responde que na verdade não entendia. Só que tinha um pequeno probleminha. Cadê o papai? Amarrado na mão? Cala a boca! Começando com a aterrorizante história A Casa do Futuro, que aconteceu lá no primeiro episódio da temporada 13, onde um misterioso robô vendedor conseguiu convencer a Marge a transformar sua casa em uma casa inteligente, com a promessa de que ela nunca mais teria que fazer nenhum tipo de trabalho doméstico. E assim, a residência dos Simpsons passa por uma grande reforma e começa a ser totalmente controlada por uma IA que recebeu o nome de Percy. E maravilhados com toda a facilidade e praticidade que o Percy oferecia, os Simpsons acabam confiando cada aspecto de suas vidas na mão daquele supercomputador. Só que digamos que fazer isso acabou sendo uma péssima ideia, já que Percy tinha consciência própria. Filho da puta! A reação dele começou a contar um monte de histórias chatas pra ela. E não aguentando mais ouvir aquelas bobeiras, Percy até tenta se autodestruir. Mas as mulheres já estavam preparadas para isso, o que desespera ainda mais a coitada da Iá. Então agora isso é de licença maternidade. Então não era isso que era licença maternidade. No episódio 4 da temporada 17, uma grande festa de Halloween estava acontecendo na prefeitura de Springfield. E todos os moradores estavam lá com fantasias bastante interessantes. Mas os finalistas do concurso de fantasia acabam sendo o Dr. Hibbert, que estava fantasiado de Drácula, e essa mulher aqui fantasiada de bruxo. E a mulher acaba ganhando o prêmio. No entanto, termina sendo revelado que a mulher não estava usando nenhuma fantasia, mas sim ela era uma bruxa de verdade. E por causa disso, os moradores acham que seria uma boa ideia começar a xingar a bruxa e tomar o cu do dono do povo. O que nem preciso dizer que foi uma péssima ideia. Revoltada, a bruxa simplesmente lança um feitiço em toda a cidade e transforma as pessoas em... Eu não sei porquê, mas eu gosto muito de dar esse soco do nada. Puta que pariu, Celeste burro do caralho. Percebe que agora a Meg era uma bruxa de verdade. Então, ela devia conseguir reverter o feitiço e fazer todos voltarem ao normal. Porém, acontece que a cidade estava completamente positiva. Alguns queriam voltar ao normal, mas outros não, porque eles achavam que era muito mais feliz do que a Mas o fato é que, para acabar com toda aquela confusão, a Meg simplesmente Pô, filho da puta. Cala a boca! No episódio da temporada 33, o velho maluco foi até o quarto da Meg e começou a ler pra ela um livro de poema chamado O Bart Gerador. E o poema era o seguinte: em janeiro, o Bart acordou, minhocas no entro do seu corpo colocou. O inverno de volta, Bart fez um perfil falso no Tinder pra enganar a pessoa. Em março, primavera de Bart vive emoções totalmente. Pô, Fatimar no fogo? É o medo de influenciar negativamente. Ela manda que eles Simbora. um jogo clássico de comunhão, porque ela acreditava que eles eram mais seguros. Só que a Marge não podia estar mais enganada, porque os garotos acabam descobrindo um jogo chamado Caminho de Satã, que imediatamente eles se interessam em jogar. Porém, esse jogo não era mesmo. E assim que ele é iniciado, transforma a cidade inteira em um enorme tabuleiro que misturava vários jogos ao mesmo tempo.
Mas depois de traduzir o manual do jogo que estava em latim, Lisa explica que a Pô, acabei única acertando uma maneira de fazer tudo pessoa. voltar ao normal era terminar o jogo. E caso Bart e o Walter fizessem isso, toda aquela loucura terminaria. E assim, tentando alcançar o fim do jogo, os dois começam a jogar batalha naval. Mas rapidamente terminam com nada afundado. E mesmo claramente com espaço e o Hal subindo os destroços do navio, ele decide bancar o jet de Titanic e deixa-se afundar na água. E desse jeito, Bart chega até o fim do jogo, que era Pega Rápido. Um jogo que, segundo Bart, era tão chato que ninguém terminou. Mas estava fácil demais para ser verdade. Então, algumas cartas de baralho malucas aparecem aqui no Agora. o Bart decidiu colocar em prática o que ele tinha aprendido no videogame, que no caso era simplesmente sair matando geral até resolver o problema. E assim, o garoto finalmente consegue terminar o jogo e tem um bom até o momento. É só pra chegar mais perto, sabe? Vai pra literalmente. Prometem que dali em diante, o único jogo que eles jogariam seria o Oh. Só que esses moleques não têm e eles estavam em ponto de outro jogo E eu. Já provou? Isso não é letra, animal! Matei. Eu vou bruxar. A gente vai matar esse builder porque afinal o builder é chato pra caralho. E como sempre, eu prometo que vou dar um coraçãozinho pra quem comentar eles. E se por um acaso você quiser assistir outro vídeo, Cala a boca! dá uma olhada nesse outro aqui, uma família pesada, onde É só um jogo. todo mundo se reúne. Acertei o Walk Speed Rider e o projeto. Não tô rápido aí, tá? Se curar na minha falha, por que eu não morri? Aprenda. Ai, ai. Todos nós temos aquela ideia que a gente pensa, quem sabe um dia, tire esse projeto do papel com amor, dê o primeiro passo e deixe o sucesso te acompanhar. Ostia, transforme, quem sabe um dia, tem hoje é o dia. Eu preciso matar. Último segundo. Respeita o pai. Para quem acredita, Deus está de olho, cuidando de todos Justo. nós. Bom, quase todos. Porque existe uma Os últimos killers dessa lista é o... ou tem algum propósito. Os últimos killers dessa lista são o John Doe e o X, então vou pular. Simbora. Simbora. John Doe monstruoso. O que diabos aconteceu com você? John Doe monstruoso. Minha máquina funcionou. Ela criou um clone maligno meu. Ah, é? Falou Samina. Falou Samina na casa. É, mano. Samina. E aí, você gosta de frango? Porque eu adoro. Eu gosto de ovo frito. Voltar aqui. Ah. Matei.
Agora você vai ver como eu realmente sofri, tá? Por alguns segundos. Eu tenho a menor hitbox do jogo e eu tô conseguindo fazer minutos. Não tem muita gente que sabe falar por isso. Como é que eu tô sabendo, mas... Tô fazendo aqui. Agora você vai ver, tá? Oh, praga! Ela vai ficar aqui em cima. Agora você vai ver. Realmente sofre. Se eu conseguir sentir, você vai sentir. Nossa, que legal. Última partida de Killer. Simbora. Pô, aí sim, cara. Gostei de mostrar quando o Hack Lord matou o Shadow. Pô, é o Shadow. Vou te deixar lá pra leste no instante. Vou te deixar lá pra leste. Deixa eu te tocando. Espera meu voo. Espera. Foda-se. Aí eu fiz o foda-se. Morreu. Já. Pô, como é que eu vim? Quer saber? Eu vou destruir aqui. É mesmo? Que afinal é mais legal. O lutador ele se ferra, mas quando ele se ferra ele aprende, então vou ter que te matar. Meu Deus, fiapo, tu nunca morre? Mano, eu errei de propósito aquilo. Volta aqui. Filho da puta. Os dois erraram. Matei. Eu vou deixar pra lá esse mês. Oh, you let me go. Pô, queria que ele deixasse meu stage lá. A coisa deve... sei lá como é que se fala essa porra. Do que a criação do áudio?
Porque a criação do ódio de gente era fazer aquele lá, coisa. Nada a ver. Eita, água assim, eu não sei como é que se faz essa porra. Eu vou te matar. Tchau, gente.